2011, um dos mais importantes grupos de teatro de Santa Maria completa 50 anos. Eu estou falando do Teatro Universitário Independente e o Baú de Ideias não podia deixar passar essa data. Eu estou aqui com a Inês, o Cristiano e a Marcele e a gente vai falar um pouco da história do TUI, como é que o TUI virou o TUI, como é que ele se desenvolveu até hoje e como é que é o TUI hoje, né? O que o TUI tem feito, as peças e como é que ele vem gerenciando o espaço cultural Vitório Fachin, né? Então, pessoal, eu queria que algum de vocês começasse a me contar os primórdios do TUI, o TUSM, antes era, né? Funcionava dentro do curso de Artes Cênicas da UFSM. Não? Aí que tá, já. Assim. Então vamos começar a explicar essa história complicada. Ainda. A gente não faz parte desse período, mas sim, tem todo isso o arquivo. É 61. 61. Isso. Tem todo o arquivo histórico do TUI e a gente acompanha, resgata esse processo histórico. Eram os estudantes da USE, né, União Santamariense Estudantil, que do ensino médio, na época o clássico, o ginasial do 2º grau, que trabalhavam com teatro e foram para a universidade em vários cursos quando concluíram o 2º grau. Daí, no curso de Direito, no curso de Administração, Ciências Contábeis, o pessoal se reuniu com o DCE e montou o TUSM, Teatro Universitário de Santa Maria. E aí, como é que funcionava isso? Não tinha o curso de Artes Cênicas? Não. Que data é o curso de Artes Cênicas? O curso de Artes Cênicas é em 70, 60. Ele fez 30 anos, há pouco tempo atrás. Então, Artes Cênicas é mais recente. Então o TUI é mais velho. Mais antigo. Mas o Clênio, ele era envolvido com isso. O Clênio estudava na UFSM, fazia parte. O Clênio Fachin é o fundador do TUI, né? Isso. Mas antes ele participava disso, a gente já vai chegar nessa escala. Tem uma viagem para a Colômbia, tem uma montagem do espetáculo. Mas e aí, como é que funcionava esse grupo lá na universidade? Era o Clênio, Jomar Cunha, a Circe Rocha, várias pessoas que eram acadêmicos que começaram a entrar em contato com o Edmundo Cardoso, que era o referencial do teatro na cidade, que é um dos mais antigos. E por intermédio, por ajuda do Edmundo, esses estudantes começaram a montar espetáculos e espetáculos muito políticos, porque é a característica do período, né? Os grupos universitários tinham uma função social muito importante e na Federal não foi diferente. O grupo da universidade trabalhou com textos bem polêmicos para o período. Não tinha uma sede fixa, né? Arena Conta Zumbi. Como a Arena Conta Zumbi do Guarnieri e do Boal, que na época, em 64, no Feira de Opinião, foi proibido de ser encenado em todo o território nacional, mas ao mesmo tempo não existia o e-mail, mas existia o mimeógrafo. O pessoal do Opinião, em São Paulo e do Arena, mandava as cópias para os grupos no interior do Brasil e os grupos faziam as suas montagens. Esse texto ia para a censura, né, em outro formato, com uma versão que seria liberada e na realidade não acontecia isso. E aí, para apresentar, o grupo foi para a Colômbia. Foi para a Colômbia. Como é que foi essa história? Vocês sabem como é que foi? Era um festival universitário. Foi o primeiro festival latino-americano de teatro universitário. Ele era organizado em Manizales e Pablo Neruda era uma das pessoas mais envolvidas com o movimento da esquerda que estava organizando o festival. E a Colômbia, por ser uma área bem conturbada, e na época com o governo socialista, sediou e deu um incentivo muito bom. A Colômbia tinha a loteria mais famosa do mundo e a mais polêmica. É uma espécie do jogo do bicho, né? Que acontece em todas as ruas, mas toda a arrecadação, a parte de impostos é destinada para a cultura. O teatro mais antigo que existe, um dos teatros mais antigos da América Latina, pré-colombiana, em Manizales. Que interessante, eu vi uma entrevista do Clênio falando sobre como era estruturado esse teatro para 1.500 pessoas. Isso. E aqui em Santa Maria, que a gente teria toda a capacidade de ter uma estrutura como essa, né? Tá, mas aí como é que foi essa saída da universidade participaram em Manizales, foram aclamados, ganharam uma medalha, menção honrosa. A gente tem uma foto lá que é o presidente da Colômbia, o Pablo Neruda e o Clênio Fachin. É interessante isso. E a partir desse espetáculo em Manizales, eles ganharam uma verba para a construção de um teatro de arena em Santa Maria, porque os grupos universitários tinham a característica do teatro de arena por ser um teatro mais político, frente a frente com o espectador, fora da caixa mágica italiana, né? E o dinheiro veio
E não foi, né? E não foi destinado para o teatro. Foi construído a boate do DCE. Veio através da... e aí que deu a briga. Veio através foi uma grupo, verba né, para isso. Mecenato. Aí chegou na reitoria e entre eles resolveram que não iam construir um teatro, e sim uma boate. Isso. Aí o Clênio brigou geral. Compraram inicialmente uma briga pública. Isso. Divulgaram isso publicamente por todos os países participantes do Festival de Manizales, porque a verba era para isso. Mas para acalmar os ânimos, foi colocado dentro da boate do DCE uma placa. Se as pessoas entrarem lá, tem uma placa de mármore, muito velha, muito antiga, num canto ao lado dos banheiros masculinos, daquela parede de cá. Espaço Cultural Teatro Edmundo Cardoso. Pode ser. Teatro João Belém. E aí nasce o TUI, então. Dessa cisão entre... por causa dessa verba... Isso. Nasce o TUI. Daí, como é que foi? O mesmo grupo, as mesmas pessoas saíram da universidade e constituíram um grupo sem sede própria, que a partir daquele momento era Teatro Universitário Independente. E vocês sabem dizer assim, como é que era? Onde é que eles ensaiavam? O que eles ofereciam? Fala-se muito em oficinas, em cursos, né? O pai do Clênio era uma pessoa financeiramente bem colocada. Era o dono da Casa Orestes. E ele era italiano, onde é a Balari. Ele era italiano e os pais dele vieram da Itália e vieram numa condição boa. Então, ele tinha várias casas comerciais em Santa Maria. E uma dessas casas que estava desativada, que é o antigo Café Brasil, a Balari, foi uma das primeiras sedes do TUI. Ali isso, o pessoal ensaiava. Só que no momento que saiu da Universidade Federal, em 68, cria-se um curso de Belas Artes, em 69. Aí o TUI fica exemplo de... Que não se deve fazer. O que não se deve fazer em teatro. Mais política do que arte, né? certeza. Teatro panfletário. É o teatro independente que a gente chama hoje, né? Isso. Tipo, porque hoje a gente tem diversos grupos que são da universidade, mas que eles atuam fora e às vezes de forma independente, se sustentam, né? Mas e aí o TUI, como é que ele foi parar na sede que é hoje, né? No Espaço Cultural Vitório Fachin? Aí o pai do Clênio faleceu e... Como o pai do Clênio era uma pessoa bem culta, ele acompanhava todo o processo do filho. O filho viajava ao Brasil, viajava o mundo, né, apresentando, e diz que o seu Victório Fachin era um homem bancava, e era um homem bom, assim, culto, que gostava de ajudar as pessoas. Aí aquele prédio que nós estamos ali na Duque de Caxias era uma fábrica de brinquedos, uma fábrica de madeira, brinquedos e caixões, que era do pai do Clênio, anterior à Casa Orestes. E esse prédio era um depósito, que depois estava alugado para uma igreja evangélica. E quando ele faleceu, o seu Victório, ele deixou no testamento que seria para o Clênio, porque o Clênio saberia utilizar bem aquele espaço. E aí o Clênio pegou e batizou o espaço Isso. Espaço Cultural Vitório Fachin. Não. Aí foi o TUI para ali. Eu não dei nenhuma dentro ainda. Isso. Aí foi o TUI para ali. Isso é 89, 92. Aí eu cheguei no TUI em 95, né? E já estava ali, mas era só um local de ensaio e um depósito. Não tinha ainda a estrutura de palco e arena como é hoje. Aí o Clênio teve alguns problemas pessoais e teve que se afastar do grupo, mas a ideia sempre foi transformar o espaço num teatro. Em 95 nós conseguimos, em Brasília, no Fundo Nacional de Cultura, 400 mil reais. Não, 400 mil unidades reais de valor na época, né? É o RV. Que, se não me engano, era 14 cruzeiros, 13, alguma coisa. E esse financiamento não chegou em Santa Maria porque teve uma troca de governo, teve todo um problema. Novo. Aí a gente pensou, poxa vida, na década de 60 não deu, né? Na década de 70, as mesmas pessoas que em 60 conseguiram com o Arena a verba para o teatro e não conseguiram o teatro, construíram embaixo do que é o clube... Caixeiral, né? Não, comercial, a SA, Sociedade dos Artistas de Santa Maria, que era então o teatro de arena que os estudantes julgavam que a cidade merecia, um espaço no porão, um espaço mais clandestino, mais perfeito para o teatro político do momento, que era a excelência do teatro brasileiro, né? Fazer teatro, ser artista nessas décadas era complicado, né? Uma grande resistência. Era complicado, tinha que fugir para algum lado e quase sempre para baixo, né? Quando transformaram o clube comercial num restaurante, fecharam a SAS, virou o depósito das batatas do clube, como a gente brinca, né? E percebeu-se que todo investimento, mais uma vez,
não foi contínuo, parou. Quando as coisas começam a funcionar, encerra. Certo. Aí a gente resolveu fazer com as próprias mãos no TUI. Aí chamamos outras pessoas, lançamos na mídia, divulgamos que o grupo estava aberto, porque até então era um grupo mais fechado, existia a rivalidade. Por que era fechado? Porque o pessoal da universidade sentava o pau na gente e o povo do TUI sentava o pau na universidade, porque tinha essa coisa política. Nós somos arte e vocês são arte panfleto, né? E foi indo assim, essa briga. Sim, durante... até os primeiros trabalhos que eu fui convidado para participar como ator lá fora, as pessoas, os professores, muitos não simpatizavam com a ideia, até se recusavam a dirigir atores especificamente do TUI. Tá, e aí como é que foi esse... Vamos reformar o TUI, quando é que se decidiu 2000. isso? Vamos transformar ele num centro 2000. cultural. Assim. Isso. 2000 a gente chamou o Bando, o Ricardo, Bando Luiz Fernando Oliveira Marques, Ricardo Martel, Francisco André Fleig. O Ricardo ainda tá lá no TUI, Sim. Né? Tem mais, é que a gente começou falando e não falou os que são do TUI não estão aqui, é que né? não tem muito mais. O Ricardo mas ele também está em Juí. O Ricardo está aqui em Juí. Atualmente, cotidianamente, o elenco e a administração do TUI somos nós três. Tá, então vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já termina no início do bloco, a gente fala quem é que está no TUI ainda. Tá. A gente já volta. Por ética, reutilize materiais de natureza retornável. O lixo é o resíduo produzido pelos seres humanos durante o desenvolvimento de suas atividades, que vão desde a sua alimentação até a produção industrial. E dependendo do modo como é tratado, esse lixo pode ser nocivo à vida. Ter consciência dos problemas ambientais enfrentados pela sociedade atual e se preocupar com o futuro do planeta é obrigação de todos nós. A informação sobre as questões ambientais deve ser meta de cada um, no sentido de educar a população para o uso consciente de produtos recicláveis, biodegradáveis e reutilizáveis. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Estamos de volta com o Baú de Ideias e hoje a gente está conversando com o pessoal do TUI, que está completando 50 anos em 2011. A Inês, o Cristiano e a Marcele. A gente estava falando no final do outro bloco sobre como é que foi assim, vamos transformar aquele lugar onde era o TUI em Espaço Cultural Clênio Facim. Como é que foi? Como é que vocês decidiram assim? Espaço Cultural Victória Facim. O Clênio teve alguns problemas pessoais, teve que se afastar do grupo em decorrência desses problemas. E ele confiou a administração do TUI a um grupo de pessoas que a gente citou o nome. Aí, o maior sonho do Clênio era construir o Espaço Cultural Victória Facim como uma homenagem ao pai que deixou o espaço para ele. Aí a gente resolveu regaçar as mangas. E botar as mãos à obra, né? Na massa. E verba para isso veio de onde? Do nosso trabalho. Vocês trabalhavam sempre se autossustentando. Nós somos atualmente 5 pessoas no TUI. Quando nós apresentamos e temos o nosso cachê, são 6 cachês. Uma pessoa sempre é o TUI, né? Porque interessante isso. A gente precisa manter o espaço. Mas muitas vezes, quase todas as vezes, foi dinheiro do próprio bolso dos atores, sem retirar de trabalhos. E assim, dinheiro né, de outros trabalhos, dinheiro pessoal mesmo, para investir no espaço, né? Isso em 2000, daí foi evoluindo. Inês,
tá tão quietinha hoje. Não, quando é que tu entrou? Tu entrei. Falou antes, depois que a coisa estava pronta, né? Eu cheguei, já estava tudo pronto, inclusive isso, que os banheiros de 16 mil estavam prontos. Não, até vi antes. Eu comecei a ouvir falar do TUI, quando eu comecei a fazer o curso da universidade, falavam muito do TUI. Meus colegas começaram a trabalhar no TUI, por exemplo, a Lara. Eu ficava pensando, nossa, como será que é o TUI? Eles falavam com muito, assim, carinho do TUI. E eu ficava muito curiosa. Mas quando eu fiz a faculdade, eu ainda trabalhava na universidade, no hospital. Eu não tinha esse tempo todo, assim, eu mal conseguia ir para a aula, que eu trabalhava à noite e estudava durante o dia. Eu não tinha... E fazia as peças também, dos meus colegas, né? Do curso normal. Do curso, não recusava papel da atriz. Não sobrava muito tempo, mas o TUI ficava assim como que parecia um chamado para mim, eu tinha muita curiosidade para conhecer o TUI. Aí depois eu vim conhecer, acho que eu conheci o TUI, daí quando na minha encenação 4, 2006, que o Cristiano foi meu ator. Que eu conheci ele lá na universidade, eu achava a figura dele cênica, e até eu tinha vontade de fazer aquela da poesia do Ijuca Pirama, eu iria fazer uma montagem, o TUI já era o meu índio ali, então, sabe? O TUI, aí, tipo, isso é um grande exemplo de como a universidade começou a se relacionar já com o TUI, né? E o TUI tem essa questão do cinema, do teatro para o povo, né? Isso. Como é que é essa história do TUI para a comunidade, com o teatro infantil também, que é bem forte, a presença do teatro infantil no TUI, né? O TUI, né, por ser um grupo mais antigo, ele conservou várias características do período da sua fundação, como o lema: um povo que não ajuda não fomenta o seu teatro, se não está morto, está moribundo. É do Garcia Lorca. Então, formar seus atores, contribuir para o desenvolvimento de uma plateia, porque sem a plateia não tem teatro. E no Brasil o teatro começou errado. As artes no Brasil chegaram de uma maneira muito deturpada. Foi com um padre catequizando índio, e se não catequizava, matava. Rock bondade. Aqui, a gente fez todo um resgate antropológico no primeiro festival Santamarense de Artes Cênicas, da ASPAC, e que a gente resgatou a história do Santa Cena das missões. E o termo marionete, o termo santo do pau oco, são invenções dos padres jesuítas que entravam para dentro das esculturas e mexiam os braços e catequizavam os índios. Os índios, desconhecedores de toda essa tecnologia, se ajoelhavam. Era Deus falando. E essa ligação com o teatro infantil, como é que é? Justamente disso. Se o Brasil é um país que não tem a tradição de ir ao teatro, imagina, nosso povo não tem grana para comer, entende? Grana para ir ao teatro, você vai consumir um bem cultural, é luxo. Tanto é que uma pequena parcela da população é que prestigia o teatro. Daí o TUI pensou, bom, nós temos que ir aonde as pessoas estão. Não, se as pessoas não vêm até o teatro, o TUI vai até você. É um lema que nós brincamos. E para formar uma plateia, você precisa trabalhar com a base, com as crianças. E a escola, a educação aliada ao teatro, nossa, é uma evolução no desenvolvimento humano fantástica. E no período do Clênio, né, de 90 e poucos, assim, que foi o auge das viagens com o espetáculo infantil. Eles chegavam a viajar com 2, 3 espetáculos dentro de um reboque para ir só passando pelas cidades e apresentando, né? Ficavam muito tempo fora. Com 3, 4 espetáculos. E tu estuda pedagogia aqui na Unifra, formado né? agora. Se formando aqui na Unifra. E o que tem a ver? Isso incentivou? Tudo a ver. Olha, é bem estranho. Eu fui trabalhar numa escola há 6 anos em decorrência do teatro. Trabalhar com uma oficina com jovens e com crianças em situação de vulnerabilidade social. E não estava social. na faculdade, né? E não estava na faculdade. E assinei alguns contratos e depois de 2 anos, para eu poder renovar esses contratos, eu precisaria de algum vínculo com a educação. E já era vontade de fazer algo em educação, mas eu não sabia se filosofia ou história. Mas eu pensei, não, ensino médio, adolescente, é um pouco mais complicado. Mas se a gente conseguir trabalhar com a criança, a base, né, desse processo é bem mais sólida. Aí eu disse, vou fazer pedagogia. E o TUI atualmente, ele oferece alguma oficina? Está oferecendo? pretende oferecer para o início do ano que vem? Esse ano nós conseguimos... A ideia é sempre, todo ano, pelo menos uma oficina ser ofertada. A gente conseguiu trabalhar com as técnicas circenses com a perna de pau esse ano, com o clown.
E a Inês agora está responsável, porque todos somos responsáveis por vários eventos e organizações para manter o espaço. Então a Inês pode vender teu peixe agora. Até eu tenho um outro trabalho na área financeira, e aí falo do meu trabalho de atriz e eles ficam muito curiosos e aí me solicitaram para dar uma oficina. Aí eu pensei, nossa, faz tempo que eu queria fazer isso, até tinha vontade de fazer também para pessoas de mais idade, não por preconceitos, né? Mas assim, que é legal, por exemplo, uma pessoa de mais idade fazer, porque é uma experiência minha na universidade, que eu entrei já com 46 anos, e o adulto, ele vai ficando cada vez mais duro, não é só fisicamente, é a mente cada vez mais comportado, e isso é ruim para a pessoa. Então, quando a pessoa começa a se soltar ou brincar de novo, é maravilhoso. Então, como é que é essa tua oficina? A gente não montou ainda, mas a gente... iniciação, né? Iniciação ao teatro. E também quero trazer esse negócio do brincar de novo, trazer no trabalho a possibilidade da pessoa começar a se soltar e brincar, fazer coisas, mostrar seu eu pessoal que é escondido, que a gente não mostra assim, sempre naquela pose de certinha, né? Uhum. Vamos ver umas fotinhos que a gente tem ali, aí vocês nos explicam o que é a foto, de quando ela se souberem, né? É 1971, A Farsa da Esposa Perfeita, o texto é de Lima, é o Clênio Facim e a Circe Rocha. Vai ter mais foto? Tem mais foto? Ai, meu Deus. Bufões nos ônibus. O Bufão é um personagem medieval que ele foi expulso da Idade Média por denunciar os crimes políticos do período. E seriam também as pessoas, na época, deformadas, leprosos. Isso. Qualquer pessoa com deficiência era um bufão, né? Era um excluído à margem da sociedade. Aí um espetáculo infantil, Complete Ecologia o Clênio Facim, Esse texto é da esposa do Clênio. Sem barba, sem cabelo. Esse texto é da esposa do Clênio, a dona Mercedes Marques. Isso também foi legal, que é uma pediatra, que é a esposa do Clênio, que escreveu muito, como acompanhou a trajetória do marido. Ela fez cursos de dramaturgia, estudou sobre isso. A especialização dela é em psicodrama. Infelizmente, a gente está quase chegando no fim, a gente precisa dar o contato do TUI. Isso. Qual é e-mail e telefone do TUI, Marcelo? O e-mail do TUI é grupotui@yahoo.com.br, telefone 3217-6600. E para entrar em contato também por Facebook, pode procurar por mim, Marcele Nascimento, que a gente ainda não fez no Facebook do TUI, mas eu estou sempre atualizando e botando as coisas do grupo. Inclusive, a gente gostaria de fazer um pedido, né? Que a gente está procurando meninos e meninas, homens e mulheres. Não precisa ser ator e atriz. A gente precisa de pessoas que estejam disponíveis para trabalhar com teatro, né? Aprender e não só atuar, mas também cuidar e manter o espaço junto com a gente. Vocês estavam falando antes que, tipo, todo final de ano o TUI quase fecha, né? Porque... a cada final de ano nós temos um grave problema. Não existe em Santa Maria uma política pública preocupada com a cultura. Infelizmente, nós temos uma política péssima de eventos culturais. E a administração atual, assim como as anteriores, confundem o evento cultural com o processo cultural. Então, o evento cultural ali que funciona muito bem, ela incentiva os grupos que podem, e faz um evento pontual e deu. Evento pontual acabou. A política cultural ela está preocupada com o desenvolvimento e manutenção da cultura, que é o que falta no município. Nós abrimos há 10 anos um espaço cultural clandestino e em 2008 nós legalizamos esse espaço e quando procuramos a administração descobrimos que na lei orgânica do município, no seu plano diretor, são esses os nomes dos documentos que regem essa categoria, digamos assim, não existe a casa cultural, não existe o teatro, não existe na lei orgânica a empresa que possa gerenciar um teatro, existem as casas de lazer. E infelizmente em Santa Maria o TUI é considerado uma casa de lazer noturno, entre aspas, segundo a lei. A nossa contribuição é imensa, os nossos alvarás sanitário e de funcionamento são imensos, e os valores são caros para a nossa realidade, por isso, a cada final de ano, a gente nunca sabe a certeza da continuidade. E aí também é difícil dos elencos se firmarem, também por isso, né? Que como é sempre muito complicado, as pessoas querem procurar uma coisa com mais segurança, e aí precisa de tempo para arranjar um trabalho comum, entre aspas, né? Convencional. Então a gente tem que se dividindo e passa elencos.
Então, a gente está buscando pessoas que estejam interessadas. Isso, nós precisamos especificamente de um homem ou de um rapaz, uma mulher ou uma menina para substituir uma atriz. Não tem questão de idade, né, do que... Não existe talento, não existe dom para o teatro. Existe um procedimento científico, técnico e metodológico que todos podem chegar a algum resultado. Aí qualquer de coisa, paixão e prazer também. Isso mesmo, se alguém tiver interesse, só nos procurar pelo Facebook, e-mail, telefone e a gente pode conversar. Todos estão convidados a visitarem a sede do TUI, que é na Rua Duque de Caxias, aqui abaixo. Da Unifra. Da Unifra, número 380, no bairro do Rosário, um pouquinho antes de Ernesto Becker. Serão muito bem recebidos. Bom, eu queria agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho também. Parabenizo vocês pelos 50 anos, mas eu acho que todo mundo que já passou por esse trabalho pelo TUI merece esse parabéns. O Balde 10 vai ficando por aqui. Eu sou Careca Record. Até mais.